gostaria de confirmar, reafirmar aqui alguns pontos importantes com relação à perícia, porque, infelizmente, eu não sei se as pessoas não leram o laudo ou se, eventualmente, leram um laudo diferente do que foi entregue pelos técnicos, ou se, eventualmente, só estão destacando as partes que acreditam sejam favoráveis. Mas é muito importante que a população compreenda que os peritos confirmaram que os decretos foram editados e executados antes da aprovação do PLN 5. A edição dos decretos já é a caracterização do crime, mas a execução torna a situação ainda mais reprovável. A defesa tem insistido que não houve alertas com relação à ilicitude desses decretos. Esses alertas não são necessários porque a presidente, ao remeter o projeto de lei PLN 5, ao enviar aqui para esta casa, na exposição de motivos assinada por ela, já declarou que sabia que havia incompatibilidade com a meta vigente. E o próprio relatório bimestral, o terceiro relatório bimestral, deixou evidente que o governo já estava contando com a meta proposta. Então não precisava de alertas, porque a presidente confessou na exposição de motivos que sabia. Isso precisa ser dito com todas as letras. Muito embora a autoria não seja competência de peritos, como eu procurei deixar claro ontem aqui, essas questões referentes a dolo, culpa, autoria, são questões muito mais afetas aos juízes da causa do que aos peritos. Os peritos respondem questões objetivas. No que concerne aos decretos, os peritos foram categóricos ao aduzir que a autoria era inconteste. Por quê? Porque os decretos são assinados pela Presidente da República. Só por isso os peritos escreveram isso. No caso das pedaladas, os peritos confirmaram as operações de crédito. Eles confirmaram que as operações eram remuneradas. E, na verdade, a portaria de 2015, que prevê o pagamento no primeiro dia útil depois do período de apuração da equalização, fala em remuneração, atualização, porque já veio com o intuito de encobrir o crime que vinha sendo praticado. Então, a portaria, por melhor que seja, ela não afasta a Constituição Federal e ela não afasta a lei, sobretudo uma lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os peritos foram categóricos ao confirmar o que no direito a gente chama de falsidade ideológica, mas não é papel da perícia entrar nessa análise, ao confirmar que os créditos eram contabilizados pela instituição financeira, no caso o Banco do Brasil, mas não eram contabilizados pelo Tesouro e não eram contabilizados pelo Banco Central. Isso é importante que seja dito. Então, isso tudo está na perícia. Agora, estão dizendo que os peritos disseram que a presidente não tem participação nas pedaladas. Desculpa, eles não disseram isso. Eles disseram que não constataram o ato da presidente nos documentos analisados. E nem poderiam. A presidente não é funcionária do Banco do Brasil. O que a defesa queria? Que houvesse um ofício da presidente dizendo assim: olha, tomem empréstimos proibidos por lei, não contabilizem porque é proibido. Desculpa, com todo respeito, chega a ser pueril. O que a defesa queria, meu Deus? Que houvesse um ofício da presidente mandando cometer um crime? Agora, o que se tem que lembrar é o que falou a testemunha trazida pela defesa ontem, Dr. Adams. Respondendo a uma indagação da acusação, Dr. Adams disse com todas as letras: eu fiz várias reuniões com o ministro Mantega, com o Arno Agostinho, que era secretário do Tesouro Nacional, e com o Tombini, que era presidente do Banco Central. Alertei sobre as discussões em torno das pedaladas, e se é Mantega e é Arno, foi 2014. Os alertas foram em 2014. E a presidente continuou. Doutor Adams, que estava sentado aí, disse: eu alertei e orientei que pagassem os débitos. Esse depoimento de ontem, para mim, foi o mais importante do processo inteiro.
Porque a defesa tem se apegado a uma suposta falta de aviso, a uma suposta falta de alerta, e as testemunhas já mostraram que os técnicos do Tesouro alertaram, pediram reuniões, fizeram data show, fizeram nota técnica com 97 páginas, e ontem o advogado da presidente disse com todas as letras que ele alertou os principais líderes da política econômica do governo. E na semana anterior, o ex-ministro Nelson Barbosa disse que a presidente participava das reuniões com os ministros da área econômica. Então, é óbvio que a presidente sabia, pela imprensa, pelos técnicos do Tesouro, pelos ministros e agora, reconhecidamente, pelo seu próprio advogado. Então, isso tem que ser dito. A população tem que ter a segurança de que golpe sofremos nós brasileiros. Era isso, Excelência, eu não tenho perguntas.